Olá, meus amigos, boa noite, Rafael, vamos lá, Wendel, boa noite a todos, mais uma quinta-feira com o nosso grupo de estudos, vamos lá. Eu disse hoje nas redes sociais, quem fez a prova de delegado do Pará, a que teve agora, domingo passado. Um abraço, professor Aurélio, um abraço, que bom que você está aqui, marcando presença. Goiás também. Na prova de delegado do Pará, caiu uma questão objetiva e o gabarito envolvia a questão da teoria de Kant. E eu relembrei nas minhas redes sociais hoje, no Instagram, no Facebook, Graziele, que eu fiz um periscope chamado Finalidade da Pena. Oi, Naína, tudo bem? Finalidade da Pena, parte 1. E nesse periscopo de 30 minutos, eu dei rigorosamente, exatamente, falei sobre a teoria de Kant e dei exatamente a questão de prova. Então, você quer passar no concurso, quer ser delegado de polícia, quer ser promotor, quer ser defensor, quer ser juiz. O estudo, amigos, é o estudo aprofundado, tá? Quando você imaginou... Ô Rogério, tudo bem, professor? Pessoal, professor Rogério na área, Rogério Bastos. Que bom que você está aqui, mestre. Obrigado. Constitucional Administrativo cai em qualquer concurso. Sigam esse cara. E aí, você já percebeu que as questões de prova estão vindo cabeludas, não é? Tem que estudar aprofundado. Quando você pensou que ia deparar-se com uma teoria de Kant na prova? Então, vamos lá. O tema de hoje é suspensão condicional da execução da pena. Vamos, portanto, aprofundar. Eu não gosto muito da palavra, Michel, verticalizar. Não é nada pessoal, desculpa, mas eu não gosto muito não. Eu prefiro aprofundar, né? Muito bem. Vamos manter aquele ambiente de sala de aula, de silêncio, aquele clima. Muito bem. Desliguem-se do dia de hoje, da noite da Nacional. Aí ontem um aluno mandou um e-mail para mim perguntando se podia mudar o horário do grupo de estudos de quinta-feira. Tem o canal no YouTube sim. Procura lá, Gabriel Habib. Você me acha no Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Ele pediu se podia mudar o horário do grupo de estudo porque era a hora que ele estava na academia. Falei, meu caro amigo, me perdoe por favor, como diz a música do Chico, né? Meu caro amigo, me perdoe por favor. Eu não posso mudar porque é a hora que eu tenho para estar com vocês. Eu também vim da academia agora, eu corro, faço musculação, gosto também, mas eu acho que tem que fazer a escolha na vida. Falei, ou você vai escolher ou definir o corpo ou definir a vida. Você está num momento de estudo intenso e tudo que você tem que fazer agora é se preocupar com o estudo. A sua prioridade é estudo. Tudo bem, então... Infelizmente não deu para trocar. Não é folgado não, cada um tem suas atividades. Sabe-se lá se ele só tem essa hora para ir para a academia, se por uma questão de saúde ele tem que... Enfim, tá? Mas bota na cabeça uma coisa. O momento agora é definir a vida e não definir o corpo. Tá bem? Não dá para ter tudo, tem que fazer escolhas na vida. E cada escolha é uma renúncia, tá? Cada escolha é uma renúncia. Vamos lá. Se você não renunciar, você não vai fazer as escolhas corretas. Professor Fernando Cossito, um abraço. Pessoal, a suspensão... Vamos lá, agora parar com as mensagens. Suspensão condicional da execução da pena. Pelo nome, você já consegue definir o que se suspende então, Gabriel. É a execução de uma pena? Se eu estou falando, Cossito, um abraço, de suspensão da execução da pena, o que você percebe? Já é preciso ter uma pena aplicada. Eu não posso suspender a execução de algo que não existe. Então, primeira observação relevante, na suspensão condicional da execução da pena, já há uma pena aplicada. A pena é aplicada, tem sentença, tem condenação, o Estado forma um título executivo contra o réu, que é a sentença condenatória contra o julgado, mas a execução, não falei aplicação, eu vou repetir, a execução dessa pena privativa de liberdade fica suspensa e o condenado vai cumprir algumas condições, tá bem? Lembrando a vocês que esse instituto ele tem um outro nome
chamado sursis. Escreve-se sursis, sursis, tá? Se escreve assim, mas a pronúncia, a palavra de origem francesa, fala-se sursis. Não é português nem latim para falar sursis, nem sursis. Também não é inglês para você falar o source da pena, não é? Evidente que não, tá? Então, sursis, tá bem? Muito bem. E isso pode te confundir com outro instituto chamado sursis, que é o sursis processual. Vamos lá. Em que consiste o sursis da pena? Consiste em que? Vamos lá. Ele é uma forma de cumprimento de pena privativa de liberdade que tem natureza descarcerizadora. Ora, se é um instituto, se é uma medida, se é uma forma de cumprimento de pena privativa de liberdade com natureza descarcerizadora, o que você percebe? Ora, a execução da pena privativa de liberdade fica suspensa e o condenado vai cumprir alguma coisa que não é a pena de prisão. Os condenados a uma pena de curta duração, vamos ver já, têm direito ao sursis. Se a execução da pena ficar suspensa por um determinado período e não for revogado o instituto, ou seja, se o condenado cumprir todo o período de suspensão bonitinho, cumprindo todas as condições impostas, ao final ele tem extinta a pena privativa de liberdade. Nesse período, né, o condenado tem que dar provas à sociedade que, apesar de ter praticado um crime, ele tem condições de permanecer em liberdade. Em regra, quem comete um crime e recebe uma pena privativa de liberdade, vai cumpri-la, vai cumprir a prisão, não é? Aqui não. Como a condenação foi uma pena de curtinha duração, a execução fica suspensa e durante um período em que o condenado não é mais réu, ele já é condenado, percebeu? O condenado, ele vai cumprir algumas condições, ou seja, ele tem que dar provas à sociedade de que, apesar de ter cometido um crime, ele pode ficar em liberdade. Não é por outra razão que esse período em que a execução da pena fica suspensa é o chamado período de prova. Nesse período de prova, em que ele tem que dar provas à coletividade, não é, de que pode ficar em liberdade, ele cumpre algumas condições. Mas, Gabriel, você falou toda hora aqui em pena de prisão, pena privativa de liberdade. Meus amigos, de acordo com o artigo 80 do Código Penal, o sursis da pena só é cabível quando aplicada a pena privativa de liberdade. Mas mesmo que eu não te dissesse isso, ou mesmo que a lei não dissesse isso, seria muito fácil você deduzir pelo seu raciocínio. Se eu disse a vocês que o sursis da pena tem natureza descarcerizadora, ora, ele só vai incidir onde houver o cumprimento de pena no cárcere, que é a pena privativa de liberdade. Ou seja, não existe suspensão condicional da execução da pena, não existe sursis da pena para a pena restritiva de direitos, nem para a pena de multa. Mas aqui tem uma questão puramente de jurisprudência, que se cair em prova, vai pegar muita gente. A gente já sabe que o sursis da pena, ele só cabe de pena privativa de liberdade. Eu tenho lá os seus requisitos no artigo 77 seguinte, e no que toca ao quantum da pena, a pergunta é, Gabriel, os requisitos estão todos na lei? Estão, não é? Em primeiro lugar, um quantum máximo de pena aplicada. O réu não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Então vamos lá, repetindo, um quantum máximo de pena aplicada, não se suspende a execução da pena, não há uma pena aplicada, então o cabimento do sursis dependerá do quantum de pena aplicada. Gabriel, o quanto? Vou falar já, para não confundir as estações. 4 requisitos, vamos lá. O quantum de pena aplicado, o réu não ser reincidente em crime doloso, não basta ser reincidente, tem que ser não reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais forem favoráveis,
aquelas lá do artigo 59 do Código Penal, e não ser indicado nem cabível pena restritiva de direitos. Nesses casos, os satisfeitos requisitos é direito do réu obter o sursi. Mas, Gabriel, me tira uma dúvida. Quanto de pena aplicada é necessária, até quanto para caber o sursi? Aí que está, amigo, isso varia, tá? Existem 4 espécies de sursi. O sursi simples e o sursi especial. Primeiro grupo. Depois, o sursi etário e o sursi humanitário. Tá bem? A depender das espécies de sursi, sursi simples, especial, etário e humanitário, não é? Esse quantum de pena para cabimento do sursi varia. No sursi simples e no sursi especial, o quantum de pena é até 2 anos. Ou seja, se a pena privativa de liberdade for até 2 anos, tá bem? 2 anos, e todos os demais requisitos estiverem satisfeitos, o condenado tem direito de sursi. Agora, já no sursi etário e humanitário, se a PPL aplicada não superar 4 anos, eram 2, aqui são 4, é o dobro, ele tem direito ao sursi. Muito bem. Então, são 2 patamares, 2 e 4, para o sursi simples e especial. PPL, quando eu disser PPL, é pena privativa de liberdade. Sursi simples e especial, PPL aplicada até 2 anos. Sursi etário e humanitário, PPL aplicada até 4 anos. Então, 2 e 4. Tem pegadinha de prova? Tem. 2 e 4. 2 e 4. Nos crimes ambientais, o artigo 16 da lei diz que nela, em caso de crime ambiental, cabe o sursi da pena se a PPL não superar 3 anos. 3. Cortinho, Gabriel. Artigo 16 da Lei de Crimes Ambientais. Então, se você quiser memorizar, é fácil. 2 anos no sursi simples especial, 4 dobro. O dobro de 2 são 4. 4 anos no etário e humanitário. Qual é o meio do caminho entre 2 e 4? 3. Na Lei de Crimes Ambientais, o sursi caberá se a pena não superar 3 anos. Mas qual é a grande pegadinha da prova? E é uma questão puramente de jurisprudência que veio, anote aí, por favor, que veio no informativo 478 do Supremo. Informativo 478 do Supremo. Gabriel, de quando esse informa, vou ler para vocês aqui, de quando é esse informativo 478? Amigos, esse informativo é de 2007. Ah, tá desatualizado. Não confundam atualidade com cronologia. Se você pegar um acórdão do ano de 2001 e a posição no tribunal ainda for aquela, o acórdão é atual. Mas se você pegar um acórdão de 2015 e a posição do tribunal mudou, é um acórdão recente, porém não atual. Esse julgado de 2007 realmente não é recente, mas a posição é absolutamente atual. O crime praticado pelo réu foi o artigo 7º, inciso 9 da Lei 8137 de 90. Vou repetir para quem está anotando. Artigo 7º, inciso 9 da Lei 8137 de 90. Esse é um crime contra o consumidor. Sabe qual é a pena dele? A pena dele é 2 a 5 anos ou multa. Muito bem. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é a seguinte. Eu quero traçar um paralelo entre o sursi da pena e o sursi processual. Por quê? O sursi processual está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Amigos, são várias diferenças. Eu poderia ficar até amanhã, são mais de 15 distinções. Eu quero trazer a principal cabimento. O sursi da pena cabe nessas hipóteses. O sursi processual cabe se a pena mínima cominada não ultrapassar 1 ano. Não é isso? Então, sursi da pena, pena aplicada não superior a 2 ou 4 anos. Sursi processual, pena mínima
cominada, a prevista abstratamente em lei, não ultrapassar 1 ano. Muito bem. O que o Supremo falou foi em relação ao sursi processual. Bom, se a pena mínima não ultrapassa 1 ano, cabe sursi processual. O sursi processual, diferente do sursi da pena, ele é oferecido junto com a denúncia. O juiz intima o réu para dizer se aceita. Se o réu e seu defensor aceitarem, o juiz recebe a denúncia e ali suspende o processo. Não há o transcurso do processo. O processo não chega até o final com aplicação de pena e condenação. Muito bem. Aí chegou no STF a seguinte questão. O artigo 7º, inciso 9 da Lei 8137 de 90, lei de crimes contra as relações de consumo também, além de ordem tributária, tem pena de 2 a 5 anos ou multa. Cadê? 2 a 5 anos ou multa. Aí o Supremo disse assim: 2 a 5 anos de pena de prisão ou multa. Acompanha comigo o raciocínio, tá? Não é decoreba não, é raciocínio. Vamos lá. 2 a 5 anos ou multa. Muito bem. Se a lei prevê a multa de forma alternativa, é porque o juiz pode aplicar só a pena de multa. 2 a 5 anos ou multa, o juiz pode aplicar 2 a 5 anos de prisão ou pode aplicar só a multa. Então, nesse caso, a multa é cominada de forma alternativa. Para esse crime, cabe ou a PPL ou só a multa. Aí o Supremo fez o seguinte raciocínio no informativo 478, num voto belíssimo do ministro Antônio, deixa eu confirmar o relator, Antônio César Peluso, hoje aposentado. Ele fala assim: se no sursi processual o instituto é cabível, se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, ora, se a pena cominada for só de multa, não é? Se a pena de multa for cominada alternativamente, por mais grave, por maior que seja a multa, é muito menos grave do que 1 ano de pena de prisão. Então, vou repetir, acompanhe o raciocínio. Se a lei prevê prisão ou multa, quer dizer que, para aquele crime, a multa pode ser a única pena aplicada. A pena de multa, por maior que seja o seu valor, continua sendo muito menos grave do que qualquer pena de prisão, sobretudo 1 ano de prisão. Bom, se para a pena mínima cominada de 1 ano cabe o sursi processual, com muito mais razão, deverá caber também se a pena for de multa alternativamente. PPL, 2 a 5 anos ou multa. Então, se cabe para um crime que tem pena mínima combinada de 1 ano, caberá também para a pena de multa, se prevista alternativamente. O Supremo disse isso lá para o sursi processual, que não é o tema desse vídeo, mas eu fiz um comparativo porque muita gente confunde. Muito bem. O sursi da pena, amigos, pergunto a vocês: existe no Brasil sursi incondicionado, quer dizer, suspende-se o processo, suspende-se a execução da pena e o condenado cumpre nada, fica em casa vendo o tempo passar e quando passar o tempo do período de prova, o juiz extingue a sua punibilidade? Extingue a sua pena privativa de liberdade? Não, não existe no Brasil sursi incondicionado. Todo sursi tem condições. Existem 2 espécies de condições. Eu vou falar isso para fazer uma pergunta. Existem 2 espécies de condições: as condições legais e as judiciais. As legais, como a lei diz, como o nome sugere, estão na lei. Artigo 78, parágrafos 1º e 2º. As condições judiciais não estão na lei, estão na cabeça do juiz. É o juiz que as fixa de acordo com as condições
pessoais do condenado e de acordo com o fato criminoso praticado. Então são duas condições, legais e judiciais. Legais estão na lei, judiciais na cabeça do juiz. Legal. Muito bem. Aí o juiz da condenação, o juízo da condenação, o meu livro de leis especiais vai estar disponível em fevereiro, super atualizado, tá bem? E desculpa, não é sinopse, tá? Meu livro não é sinopse, meu livro não é resumo, é um livro objetivo, com muita jurisprudência, 500 questões de concurso anterior, mas é um livro para quem já sabe direito penal, porque eu não perco tempo explicando o que é dolo, o que é culpa. Eu não revisito e, como diz o ditado, encho linguiça com conceitos de parte especial, de parte geral, tá bem? Então, é um livro para quem já tem alguma noção de penal, porque eu vou direto ao ponto, porque você não pode perder tempo, né? Lendo livro de 1000 páginas, para ver poucos temas. Muito bem, mas em fevereiro, tá? Você que perguntou, bem atualizado. Vamos lá. Obrigado, Cocito. Muito obrigado pelo elogio. Um elogio vindo de você só aumenta a minha responsabilidade. Agora eu vou ter que atualizar meu livro com muito mais esmero. Vamos lá. Obrigado, Isabel. Josivaldo, um abraço. Então, quem é... Pensa comigo, amigos. Eu quero que vocês pensem comigo. Se o sursi da pena tem natureza descarcerizadora e o que se suspende é a execução da pena privativa de liberdade, onde o sursi é aplicado? Na sentença. Se o sursi da pena é aplicado na sentença, quem é que aplica o sursi da pena? É o juiz. Legal. Juízo da condenação. Não tem nada a ver com o juízo da execução penal. Quando o juízo da condenação, lá da 35ª Vara Criminal, profere sentença e fixa a pena, ele concede o sursi da pena se presentes os requisitos. Ele aplica a pena e suspende a execução. Muito bem. Imaginem, senhores, que o juiz fixou as condições legais. Ok, mas não fixou as condições judiciais. Sabem como o Código Penal faz menção às condições judiciais? Ele fala assim, ó, artigo 79. Tudo isso para te fazer uma pergunta. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e a situação pessoal do condenado. Muito bem. Então o juiz fixou as condições legais, mas não fixou as judiciais. Ou porque achou que não eram necessárias, ou porque esqueceu, enfim. Então o juízo da condenação, ao proferir a sentença, ele não fixou as condições judiciais. Ora, ele fixou sim as legais, mas não fixou as judiciais. Muito bem. Quem vai acompanhar o cumprimento do período de prova é o juízo da execução. Legal. Então, o processo chegou ao juízo da execução. Muito bem. A sentença condenatória transita em julgado e o juízo da condenação não fixa nenhuma condição judicial. A pergunta é: pode o juízo da execução fixar? Não estou me referindo a condições legais, condições judiciais. De novo, a sentença transitou em julgado e o juízo da condenação não fixou nenhuma condição judicial. Pode o juízo da execução penal fixá-la? A resposta é não. Não por quê? Em primeiro lugar, por dois motivos, tá? Em primeiro lugar, o artigo 79 diz assim: a sentença poderá especificar outras condições. Que sentença é essa? Sentença do juízo da condenação, aquele lá da vara criminal. Então, se a sentença transitou em julgado sem as condições judiciais, não pode o juízo da execução fixá-las. Tá bem? Fixá-las. Segundo motivo,
As competências, sim, ela faz coisa julgada. Segundo motivo, bem lembrado, autos legais. Segundo motivo, as competências do juízo da execução penal estão lá no artigo 66 da LEP. E o artigo 66 da LEP não prevê como competência do juízo da execução penal a possibilidade de fixar as condições, ou seja, o juiz da execução penal apenas acompanha e fiscaliza o cumprimento das condições do período de prova no sursi da pena. Tanto é verdade que se de um lado quem fixa as condições é o juiz da condenação, de outro lado, quem revoga o sursi da pena é o juízo da execução. Então, notem que o juízo da execução, ele acompanha e fiscaliza o cumprimento do sursi. Tanto é que ele tem competência legal para revogá-lo, mas não pode fixar as condições. Quem fixa as condições é o juízo da condenação. Tudo bem? Muito bem. Acabou que hoje eu falei sem parar, vou fechar com uma questão muito interessante. Uma controvérsia, para fecharmos com chave de ouro. Se o condenado cumprir todo o período de prova, ao final, se o instituto não for revogado, o juízo julga extinta a pena privativa de liberdade. Então imaginem vocês que o período de prova... Obrigado, Alex. O período de prova foi de 2 anos. O condenado cumpriu 2 anos, tá? Ao final do prazo, se o instituto não for revogado, declara-se extinta aquela pena de privativa de liberdade que teve execução suspensa. Mas o que extingue a pena privativa de liberdade? É automática a extinção? Basta o decurso do prazo ou minha camisa é normal, uma camisa, sei lá, se aqui é vermelho, cor de coral, uma camisa assim, gosto dela. Não tem nada demais, vocês gostaram? Que bom. O que extingue a pena privativa de liberdade é o decurso do prazo ou o juiz tem que declarar expressamente decisão judicial. Ou seja, para que haja extinção da pena privativa de liberdade, basta o cumprimento dos 2 anos de período de prova ou o juiz tem que declarar expressamente nos autos. 2 correntes disputam esse tema em doutrina. Primeira corrente majoritária. O que extingue a pena privativa de liberdade, é o decurso do prazo. Basta ultrapassar o prazo do período de prova, que isso já é o suficiente para extinguir a pena privativa de liberdade. Posição do César Roberto Bittencourt e do Luiz Regis Prado. Porém, há uma segunda corrente minoritária que fala: a extinção da pena privativa de liberdade não é automática. Não é automática. Portanto, se não é automática, não basta o decurso do prazo de 2 anos. Por que não? O juiz deve declarar expressamente na sentença. Pessoal, silêncio, por favor, para não confundir a mim e ao pessoal que está prestando atenção. Então, vamos lá. De novo, por conta da interrupção. Segunda corrente. O que extingue a pena privativa de liberdade não é o decurso do tempo, é a decisão do juiz nos autos. O juiz tem que declarar extinta a PPL por sentença. Por quê? E o fundamento é muito bom. O artigo 81, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 81, parágrafo 2º do Código Penal dispõe que, se o condenado estiver sendo processado, vou ler a redação para vocês. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção,
considera-se prorrogado o prazo de suspensão, considera-se prorrogado o prazo de suspensão até o julgamento definitivo. Aí diz o autor da segunda corrente: caso, ao final do cumprimento do período de prova, o juiz verifique que o beneficiário do sursi está sendo processado por outro crime ou outra contravenção, ele não poderá extinguir. Ele terá que prorrogar o prazo do período de prova. É por isso que não pode ser automática. O juiz deve prorrogar por mandamento legal o período de prova se o beneficiário estiver sendo processado por outro crime ou contravenção. Então, o que vai extinguir a pena privativa de liberdade não é simplesmente o cumprimento do período de prova, e sim a decisão do juiz no processo. A segunda corrente minoritária é do Rogério Greco. Tá bem? Pessoal, hoje eu saí falando meia hora, 31 minutos sem parar. Desculpa se eu me empolguei e não abri para as perguntas de vocês, tá bem? Para quem está perguntando, o meu livro, edição 2017, estará disponível absolutamente atualizado em fevereiro. Poxa, Gabriel, por que não lança em janeiro? Meus amigos, vocês têm ideia, meus amigos, do trabalho que dá atualizar um livro? Pois é, mas não é só por isso, tá? O problema é que o meu livro não me entendam mal, mas é uma realidade, é o livro mais atualizado do mercado. É o livro que mais tem jurisprudência. Simplesmente todos os informativos do STF, do STJ estão no livro, sobre as leis que eu trato. É o livro mais atualizado do mercado, tá bem? Para manter esse livro, obrigado Larissa, o mais atualizado do mercado, não é fácil quando você tem um legislativo que toda hora edita uma nova lei e muda outra lei. Não é fácil também quando você tem uma jurisprudência que muda a todo momento, que em um ano admite a extinção da punibilidade pelo pagamento no crime de descaminho e no outro ano não admite mais. Então dá um trabalho gigantesco, um trabalho que eu gosto de fazer para vocês, tá? Mas leva tempo. Então, hoje é dia 22 de dezembro, eu não vou conseguir terminar a atualização para mandar para publicar em janeiro, tá? Mas lá para fevereiro ele estará publicado. Gabriel, então que livro que eu quero comprar o teu? O que eu faço? Meu amigo, espera um mês. Um mês não vai mudar a tua vida. Mas você esperando um mês, você vai estar comprando um livro bem atualizadinho, tá? Leis Penais Especiais, editora Juspódio. Ano que vem será a 9ª edição, volume único, capa marrom e branca. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela companhia nessa quinta-feira à noite. Desejo a vocês bons estudos e até o próximo Periscope.